Boa tarde, tudo bom? Eu sou a Dani. Quando Jesus reservou bem-aventuranças aos pobres de espírito, não menosprezava a inteligência, nem categorizava o estudo e habilidade por resíduos inúteis. O Senhor, aliás, vinha enriquecer a terra com espírito e vida. O Divino Mestre, ante a dominação da iniquidade no mundo, honrava, acima de tudo, a humildade, a disciplina e a tolerância. Louvando os corações sinceros e simples, exaltava ele os que se empobrecem de ignorância, os que arrojam para longe de si mesmos o manto enganoso da vaidade, os que olvidam o orgulho cristalizado, os que se afastam de caprichos tirânicos, os que se ocultam para que os outros recebam a coroa do estímulo no imediatismo da luta material, os que renunciam à felicidade própria a fim de que a verdadeira alegria reine entre as criaturas, os que se sacrificam no altar da bondade, cultivando o silêncio e o carinho, a generosidade e a elevação, nos domínios da gentileza fraterna, para que o entendimento e a harmonia dirijam as relações comuns no santuário doméstico ou na vida social, e que se apagam a fim de que a glória de Jesus e de seus mensageiros fulgure para os homens. Aquele, assim, que souber fazer-se pequenino, embora seja grande pelo conhecimento e pela virtude, convertendo-se em instrumento vivo da vontade do Senhor, em todos os instantes da jornada redentora, guardando-se pobre de preguiça e egoísmo, de astúcia e maldade, será realmente o detentor das bem-aventuranças divinas na terra e no reino celestial, desde agora. Então tá. Vamos lá então. Bom, nossa palestra de hoje, como a Sol estava dizendo, é o capítulo 7, né? Onde fala sobre os bem-aventurados, os pobres de espírito. E aí, meus irmãos, eu trouxe um pouco para conversar com vocês. Seguinte, a gente às vezes trazem os pobres de espírito, muitas vezes a gente acha que as pessoas mais humildes são muitas vezes as pessoas que não têm conhecimento de causa de vida, são pessoas que não têm coisas para trocarem conosco, né? São as pessoas que a gente às vezes acha menos abastadas, né? As pessoas humildes. Assim foi como as pessoas caracterizaram. Só que isso não é verdade. Quando Jesus trouxe no Evangelho, a humildade ela tem um sentido muito maior. A humildade ela tem um sentimento de amor pelo seu próximo. A humildade ela tem um sentimento de não querer rebaixar o outro, de eu me colocar no lugar da pessoa. Yeah. Quando Jesus trouxe para nós ali que tinha que ser humilde, ele não quis dizer que a humildade é a gente baixar a nossa cabeça, é a gente aquele que tem mais vergonha, é aquele que não fala nada, é aquele que está sempre quieto no cantinho. Não. Jesus foi o maior exemplo de humildade que nós tivemos até hoje. Né? E como Jesus era? Jesus era um desbravador. Jesus era uma pessoa muito além do tempo dos tempos que esteve aqui. Tanto as palavras dele estão vivas até hoje. Jesus veio para cá para transformar o mundo e transformar as pessoas. E essa humildade ele trouxe dentro com ele. E como é que essa humildade de Jesus era vista? Como que ele fazia isso? Abraçando, amparando, estando perto das pessoas, sabendo a hora de calar, sabendo a hora de falar e se posicionando. Porque às vezes a gente traz com a gente um sentido de humildade muito diferente do que ela realmente é. Às vezes as pessoas têm... Olhando um pouquinho, né? Deixa eu ver uma coisa. Melhorou agora? Melhorou.
As pessoas têm às vezes o sentimento que a humildade, ela é aquela coisa de eu ficar encaruchada, quietinha, de eu ser simples, de eu ser humilde. Não, a humildade é muito mais do que isso. Bem pelo contrário, a humildade ela é desbravadora. A humildade é aquela que não se cala. Jesus, quando veio para cá, ele disse uma frase para nós, tá? Que ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ao não ser por mim. Isso aos ouvidos de hoje, os ouvidos nossos, parece uma palavra de uma pessoa humilde? Se chegar qualquer pessoa aqui nesse púlpito, chegar ali e dizer isso para nós, nós vamos dizer, essa pessoa é soberba. O que ela está achando? Jesus era temporal a época dele. Porque se Jesus não falasse quem ele era, não mostrasse quem ele era, quem seríamos nós hoje? O que teríamos acontecido com a gente hoje? Então, meus irmãos, a humildade, ela não se cala. A humildade, ela vai à frente. A humildade, ela toma poder. Mas como é essa humildade que a gente fala no Evangelho? A humildade de saber ter o respeito pelo meu irmão que está aqui na frente. A humildade de saber que quando o outro está discutindo, está brigando muito, talvez eu fique quieta, para não fomentar aquela briga, mas para fazer com que aquela discussão se cale e daqui a pouco a gente converse num outro momento. Que eu não deixe a pessoa com mais raiva, com mais ira com as coisas. Que eu tenha sabiência. Os antigos falavam muito sobre isso. Quantas vezes, principalmente as pessoas mais antigas estão aqui, dentro de um casal, dentro da própria família, um falava, discutia, e a mãe dizia assim: a gente não fala nada, a gente deixa falar, no outro dia a gente conversa. Por quê? Porque elas tinham a sabiência dela. Porque não adianta discutir. Né? Ser humilde é saber o nosso momento de expor as coisas, de falar as coisas. E quando Jesus diz que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a uma criança, o que será a relação da criança, né, com a humildade? Porque a criança é o símbolo, quando chega para nós, de maior pureza. É o símbolo que não tem maldade no coração. É o símbolo ainda que não contraiu pecados nessa terra, embora a gente saiba, nós espíritas, que são espíritos que já viveram muito, são espíritos milenários e que trazem uma bagagem. Mas naquele momento, na nossa visão, são pessoas puras que chegam aqui. São seres inocentes e com eles trazem essa pureza. Por que Jesus diz isso? Porque uma criança, quando está na frente da gente aqui, principalmente nos primeiros anos de vida, ela não quer saber a cor da roupa da gente, ela não quer saber se eu sou magra, se eu sou gorda, se eu sou preta, se eu sou loira, né, se eu sou ruiva. Não. Ela quer saber quem a gente é. Ela quer brincar e daqui a pouco ela puxa todo mundo pela mão para brincar junto. Porque ela não vê diferença entre a Daniela, entre a Claudete. Ela não consegue ter essa distinção. E é isso que Jesus vem ensinar para a gente. O dia que a gente aprender que a gente não tem essa distinção, que o reino dos céus é para esses. Porque quando Jesus veio para cá, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ou seja, será que nós viemos para ser servidos? Será que a gente veio para as pessoas entregarem as coisas na mão da gente? Não, meus irmãos, nós viemos para servir. Tanto é que ninguém vive sozinho aqui, todo mundo vive com alguém, todo mundo tem os seus familiares, seus amigos, seus parentes. Se não tem, pelo menos um bichinho tem. Porque a gente não veio para aprender sozinho, a gente veio para servir. E é só servindo, é só fazendo isso que a gente cresce e se desenvolve. A gente não consegue se desenvolver se a gente não tiver outras pessoas à nossa volta, se a gente não tiver com quem aprender. E é nesse aprendizado, essas pessoas com quem a sociedade às vezes dizem pra gente que são os mais simples, geralmente são os que mais nos ensinam. Por quê? Porque não tem aquela coisa da vida, da correria, da soberba que muitas vezes a gente tem, de achar que a minha roupa é melhor, que o meu carro tem que ser o melhor, a minha casa tem que ser a melhor. Não. Porque eles não precisaram, eles não tiveram isso, então é diferente, o ensinamento deles é outro. Então, quando Jesus diz pra gente isso, que a gente tem que se assemelhar a uma criança, ele quis dizer em pureza. E a gente conseguir enxergar quem está aqui na minha frente como meu irmão. Eu consegui enxergar as pessoas como ser humano que elas são. Porque não adianta eu ter acúmulos, não adianta eu ser a pessoa mais rica do mundo e ser a pessoa mais infeliz. Não.
Porque a gente veio para crescer moralmente, a gente veio para se evoluir espiritualmente. E como é que a gente se evolui espiritualmente? Aprendendo, compartilhando, né? Sabendo que a vida, ela é grandiosa demais e que ela precisa ser vivida todos os dias como ela realmente merece, com amor, com carinho, sabendo que aqui do lado tem irmãos que precisam de mim, tem irmãos lá fora que estão da gente o tempo todo, né? Mas quando a gente não tem essa humildade no coração, passa batido às vezes. As pessoas passam pela gente e a gente não enxerga, porque o nosso egoísmo, a nossa correria, o nosso dia a dia não nos deixa ver essas coisas, né? E vou dizer para você, está tudo certo. O que não está certo é a gente não se analisar, é a gente não buscar essa melhora, não ver com que a gente todos os dias podem fazer alguma coisa melhor. Porque todos os dias é nos dado uma oportunidade de ser humilde. Todos os dias é nos dado uma oportunidade de a gente chegar no reino de Deus, lá no céu. Porque Ele nos apresenta diversas oportunidade, e a gente que não vê, e às vezes é o colega do lado que precisa, às vezes é o filho, a esposa, o marido, enfim, é uma sociedade imensa de irmãos que precisam da gente, e que a gente não nota isso. Sabe que Sócrates tem uma frase muito boa que ele diz assim, ó, até vou ler para vocês para mim não me esquecer. Ele diz assim: tudo que eu sei é o que eu nada sei. Ele diz isso. Por que ele diz isso? Porque a gente nunca vai saber tudo. Porque a gente está em constante aprendizado. Porque a gente nunca deve se achar o maioral em relação às outras pessoas, porque sempre tem alguém para nos ensinar uma coisa. Desde aquele mais intelectual ao menos intelectualizado. Todos temos algo para doar. Todos temos algo para aprender e a gente nunca vai saber tudo. Só que quando mora a soberba, quando mora o egoísmo no nosso coração, a gente se acha os donos da verdade. A gente não escuta, a gente é que tem razão de tudo, né? A gente não consegue ter ouvidos para ouvir, que nem o mestre dizia, e olhos para ver, porque a gente fica cego. Então, meus irmãos, é nesse momento quando Jesus diz que a humildade tem que vir e que a gente se espelhe a criança para que a gente possa ouvir, para que a gente tenha calma no nosso dia de analisar quem nós somos, de buscar uma melhora dentro de nós, de fazermos as coisas diferentes. E como é que eu vou fazer as coisas diferentes? Cada um tem o seu jeito, mas o melhor jeito de fazer isso é se colocando no lugar do próximo. É se colocando no lugar do nosso irmão, né? Como eu gostaria de ser tratada? Eu gostaria que as pessoas falassem de mim. Como eu gostaria de conviver com a pessoa que está do meu lado? Com certeza eu não gostaria de ser judiada, eu não gostaria de ser criticada todo o tempo, eu não gostaria de ser mal falada pelas pessoas, não. Eu gostaria de, quando eu precisasse, eu tivesse uma mão aparadora, uma mão acolhedora do meu. Isso é o que a gente sempre quer, porque a gente aqui nessa vida encarnada, a gente tem uma mania muito feia. A gente critica, a gente fala, mas a gente quer o apoio dos outros, a gente quer a mão amparadora do nosso irmão. Mas será que a gente dá essa mão amparadora também? Será que eu estou sendo esse objeto de humildade que ampara o meu irmão do lado e diz assim, eu estou aqui? Quando Jesus se refere a isso, é a gente começar a perceber as coisas, se colocar no lugar do outro. E a gente precisa disso, porque se eu tenho o sentimento de querer ser acolhida, de querer ser amada, de querer ser ouvida, por que o meu irmão não tem também? Né? Por que eu posso sair esbravejando, sair falando o que eu quero e o que eu não quero, e quando é da minha pessoa, ser o contrário? Não, a gente não é diferente. Nós somos todos filhos de Deus em constante aprendizado aqui. E o nosso aprendizado maior é esse. É ser humilde. É procurar essa humildade dentro da gente. Pensar todos os dias como é que Jesus nos trataria. Né? Como que Jesus falaria umas coisas. Eu sei que a gente não é Jesus Cristo e está muito longe disso. Pelo menos pelo momento. Mas a gente tentar se assemelhar o máximo possível.
para isso a gente vem aqui na Terra, para fazer o nosso melhor, para buscar o que a gente tem melhor dentro da gente.